Boa noite, boa noite. Uma live muito esclarecedora, porque se você está num processo de emagrecimento, com certeza, se você não passou, você ainda vai passar pelo tal famoso efeito platô. O tema da nossa live, que é parei de emagrecer e agora? Então bora lá, porque a gente tem conteúdo para passar, é muita coisa importante para hoje. Então, o seguinte, se você em algum processo do seu emagrecimento, você se deparou com de fato, o seu emagrecimento parou de acontecer, o que será que pode ter acontecido? Por que simplesmente o emagrecimento para? Ou porque simplesmente o seu emagrecimento vai cada vez mais deixando de fazer efeito? Você começa, com emagrecimento, perdendo 5 quilos, 3 quilos, e de repente, na verdade, você começa a perceber que durante esse processo de emagrecimento, você tem vez que durante a semana emagrece 200 gramas, no outro emagrece 100, aí de repente, de uma semana para outra, você estagnou. Você não vai nem para frente nem para trás. Poxa, será que está acontecendo alguma coisa de fato? Com certeza sim, com certeza está acontecendo alguma coisa com você. Pior ainda é aquele efeito platô, que isso se chama efeito platô, não ir nem para frente nem para trás, é quando a pessoa simplesmente começa a ganhar peso. Puxa, aí sim tem coisas muito erradas acontecendo. E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção com relação a isso é porque o teu corpo é muito inteligente. O nosso corpo se adapta a qualquer tipo de estratégia que você fizer. Então sim, durante um processo de emagrecimento, é muito natural no começo de qualquer um deles você ir muito bem. Porque talvez você está mais motivada, porque talvez você está fazendo tudo certinho e está fluindo, e está indo. E cada vez mais você perde peso de uma semana para outra e você fica super feliz e você aumenta seu treino e está indo tudo bem e as coisas vão fluindo. Com o passar do tempo, na verdade, o teu corpo começa a identificar aquela estratégia que você está fazendo. Isso acontece. Então, o processo de platô, que na verdade eu parei de emagrecer e eu continuo fazendo dieta, Nutri, é um processo até contraintuitivo. Quase sempre é muito contraintuitivo para o próprio paciente, para a própria aluna. Sim, porque o seu corpo se adapta às estratégias. Então, se você, na verdade, resolveu fazer aquele processo de emagrecimento onde você fez cortes grandes de alimentos, onde você restringiu muita coisa, sim, você vai perder muito peso no começo. Muito peso. Só que tá aí, seu corpo vai se adaptar a esse corte que você fez. Então, seu corpo ele entra naquele momento de guerra, modo sobrevivência, que é um modo de sobrevivência até mesmo que existe nos nossos aparelhos celulares, que existe no computador. Quando você está com pouca bateria no seu celular, e vai acabando a bateria, o que teu celular te manda uma mensagem? Modo de poupar energia, E isso acontece exatamente com o nosso corpo, do mesmo jeito. Se o seu corpo está sabendo quanto entra de caloria, qual o tipo de nutriente que você sempre dá para ele é como se ele te estudasse o dia inteiro. Ele fala, poxa, eu já sei exatamente o que vai entrar. Eu já sei o quanto de caloria, o quanto de carboidrato e o quanto de proteína que ela vai me dar. Então, sim, ele começa a se auto-reinventar. E aí, na verdade, ele começa a poupar energia. Isso acontece com o corpo. E aí,
O que você vai ter que fazer? Existe uma maneira de voltar com o emagrecimento? Existe uma maneira de fato dizer para o teu corpo que, olha, tá tudo certo, não precisa poupar energia. Primeira coisa, não é restringindo mais. Não é restringindo mais aquilo que você já restringiu que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Meninas, tá bom? Mulheres que estão aqui comigo, emagrecimento não é linear, não é um processo linear. O teu corpo não perde 500 gramas ou 1 quilo toda semana. Não é linear o emagrecimento. O emagrecimento, ele é feito sim de altos e baixos. Quando a gente fala altos e baixos, não quer dizer que em nenhum momento você está desistindo do seu emagrecimento. Eu estou querendo dizer que, na verdade, acontecem coisas metabolicamente que a gente precisa reajustar. Reajustar e fazer com que, de novo, o teu corpo reconheça aquela energia e aquela estratégia e volte a gastar energia. Outra coisa que não é para você fazer, não é para fazer, para tentar sair do efeito platô. Não adianta ficar mais tempo na academia, não vai resolver. Você vai só se cansar cada vez mais, se frustrar cada vez mais e não vai chegar no seu objetivo. Tá bom? Então não adianta comer menos e não adianta ficar lá na academia por horas, horas e horas. Lembra que eu falei lá no comecinho da live que é contra-intuitivo o que eu vou pedir para vocês fazerem? Se o processo de emagrecimento parou, é porque na verdade a gente precisa comer mais. Olha que coisa maluca que eu tô dizendo. Fala, Nutri, como assim? Então, para emagrecer eu vou precisar comer mais? Sim, você vai ter que comer mais, só que de mais qualidade. O alimento que foi entrando agora tem que ser um alimento de muita qualidade. E qualidade principalmente metabólica para os seus hormônios e para o seu intestino. Então, aquela história que às vezes a gente percebe pessoas comendo uma única refeição, tá bom? Ou 2 refeições que não está fazendo jejum intermitente, ou até acha que ela tá fazendo, porque jejum não é assim não, tá bom? Jejum não é simplesmente parar de comer, gente. Não é assim que faz jejum. Mas aquelas pessoas que comem 2 vezes por dia ou comem 1 vez por dia, porque acredita que desse jeito ela vai conseguir chegar mais rápido no emagrecimento, é aquela pessoa que rapidinho, depois de 2 semanas, ela já tá no efeito platô. Ela nem sabe o que tá acontecendo. Ela come 1 vez por dia só e ela fica, né? Às vezes a balança até começa a oscilar para mais. Isso acontece. Então, nós temos sim que comer mais e comer melhor. E quando eu digo comer mais e comer melhor, significa principalmente olhar para as suas refeições maiores. Então, a gente vai olhar para o café da manhã, porque é ali que precisa ter nutriente. No seu almoço e no seu jantar. O que será que você não está dando para o teu corpo de fato ter entrado num momento de guerra? Para ele ter pensado, meu Deus, essa menina aí não me dá nutriente nenhum, então eu vou entrar em stand-by. O que será que está faltando? E quase sempre, mais de 80% das vezes, falta proteína, falta gordura boa e falta sementes. O nosso corpo não sobrevive e não otimiza, principalmente questões hormonais, se não tiver tudo isso. Tudo isso tem que ter na tua alimentação.
Então sim, você precisa comer ovos. Poxa, ovos é barato, é de fácil acesso. Você pode fazer no café da manhã, você pode fazer no jantar. Você precisa ter uma boa fonte de proteína, exceto também que seja diferente que o ovo. Pode ser qualquer tipo de carne. Não precisa comprar carne vermelha. Aliás, carne vermelha é muito inflamatória, é pró-inflamatória. No processo de emagrecimento, é muito importante você reduzir a quantidade de carne vermelha. Compra frango, compra carne de porco. Tem algo mais saboroso que carne de porco? Não sei quem aí não gosta ou se gosta. Eu amo carne de porco. É super saborosa. Tá muito em conta. Então, assim, são esses tipos de comida de verdade que teu corpo precisa. Ah, então tá, a Nutri disse que eu tenho que comer mais. Eu tenho que comer mais vezes para conseguir sair do efeito platô, né? Porque eu tava comendo muito pouco, entendi. Ah, mas então eu vou no supermercado e vou comprar pão. Ai, porque na verdade eu vou comer um pouquinho de bolinho. E aí, no final das contas, você não tá dando nutriente nenhum pro teu corpo. Nenhum. Nutriente é nutriente. Nutriente não vem apenas de carboidrato. E principalmente, quase sempre, quando a gente faz a escolha de comprar um carboidrato, a gente compra o carboidrato errado. A gente compra o carboidrato que fica lá na prateleira do supermercado, né? Porque a gente não vai até lá na feira, né? Ou ali nas ilhas que estão de fato os tubérculos. A gente não pensa, vou fazer uma batata doce, vou fazer um cará, vou fazer um inhame. Não, ninguém quer fazer isso aí. Todo mundo quer comer o pão. Todo mundo quer comer uma torta feita de farinha de trigo. E ninguém quer pensar, na verdade, fora da casa, fora do quadrado. Então você precisa dar nutriente para o seu corpo e distribuir esses nutrientes ao longo das 3 refeições principais. Então o que você pode comer lá no seu café da manhã? Puxa, você pode comer um pão no seu café da manhã, não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum. Se você não tem problema celíaca, né, doença celíaca, se você não tá com nenhuma inflamação intestinal diferente, pode comer o seu pão. Mas tá aí, é comer um pão, não é se empanturrar do pão. É diferente uma coisa da outra. Uma boa fonte de gordura é sim comer manteiga também. Você pode comer manteiga. Tem gorduras melhores? Tem gorduras melhores, claro que tem. A gente poderia colocar um tahine, a gente poderia colocar até mesmo óleo de coco, ou fazer o seu próprio ovo ali no azeite de oliva. Pronto, você já tá colocando gordura aonde precisa ter, entendeu? Então toma seu cafezinho de manhã sem açúcar. Não é para pôr açúcar no café. A gente precisa parar de achar que o mundo tem que ser doce. A gente tem que parar com isso. Parece que todo mundo quer pôr açúcar no café. É a pior coisa que você faz na sua vida. E a melhor coisa que você vai fazer é abandonar esse açúcar do seu café, tá bom? E come uma fruta também lá no seu café da manhã. Senta para tomar teu café da manhã com tempo, com paciência. Não é para tomar café da manhã correndo, atropelada. Não é para tomar café da manhã em pé, não, gente. Toma café da manhã sentada, com tempo, olhando para a comida, fazendo seus ovos, passando café. Para quem gosta de comer pão de manhã, eu acho que tem uma técnica que é muito legal, que é a gente colocar esse pão ou na frigideira, ou na verdade numa torradeira. Todas as vezes que a gente oferta para nós, para o nosso sentido de mastigar algo mais durinho, nos faz sentir mais saciedade.
Então, ao invés de você comprar aqueles pães muito molengas, e geralmente pães muito molengas, tá bom? São pães que têm muito açúcar e muita gordura saturada. É um tipo de pão que, por exemplo, não deveria ter na tua casa. Mas, se você já tem um pão integral, ou na verdade você faz opção com um pãozinho branco, que seja, começa a pôr ele na frigideira, começa a pôr ele na torradeira. Não é para deixar queimar não, tá bom? Mas deixa ele um pouco mais crocante, um pouco mais durinho, come os ovos e coloca uma semente lá no seu café da manhã, poxa, vai ajudar muito a fazer controle hormonal, para melhorar a resposta insulínica, porque é isso, gente, emagrecimento é feito em cima do hormônio de insulina e de todas as alterações metabólicas que acontecem dentro da gente. Então, as sementes ajudam muito nisso. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que comer. E uma fruta, pelo amor de Deus, vamos comer fruta. A gente tem que comer mamão, a gente tem que comer banana, a gente tem que chupar laranja, mexerica e tantas outras coisas, né, que a gente tem, outras frutas. Se você gostar de melão, de melancia, e até se você não gostar, tá bom? Se você não gostar, é porque talvez o seu paladar hoje tá tão fechadinho, tão fechado, que às vezes você só gosta de fruta muito doce. É aquela pessoa que até quando a banana não tá muito madura, é aquela pessoa que não gosta de comer banana. Nunca vi um negócio desse. Então, repensem isso. Se quer sair do efeito platô, é comendo. A gente só sai do efeito platô comendo. Se você parou com o processo de emagrecimento, primeiro que o teu emagrecimento era um emagrecimento chato. Era um emagrecimento que não cuidava do seu sistema metabólico. Não disse que, na verdade, se a gente fizer sempre as mesmas coisas, o seu corpo vai olhar para você e vai dizer: eu já sei o que você vai fazer. Eu já sei até que você vai almoçar. Eu já sei até o que você vai jantar. Seu corpo fala assim para você. Então aí ele, para. Falei, segura a energia aqui, segura ali, porque a gente já sabe como é que vai ser. Então não adianta. Vamos dar mais nutrientes para o corpo. E é fazendo coisas diferentes. Por isso que é tão bom nós fazermos periodização. O que é isso? Periodização nutricional. É fazer, como no método Sempre Magra, a gente fazer detox, a gente fazer jejum, a gente fazer plant basic, a gente fazer várias coisas juntas. Por quê? Porque o teu corpo não sabe o que vai acontecer. Essa é a fórmula do emagrecimento. É sempre dizer para o teu corpo, olha, hoje é diferente. Hoje é detox. Amanhã é jejum. E depois, na verdade, a gente entra com um jejum ultra, um jejum diferente, um jejum metabólico diferente, onde a gente oferta coisas diferentes para o seu corpo e depois encaixar uma low carb no meio disso e depois talvez lá para o final entrar com uma keto dieta, que é cetogênica, e a gente vai mudando as coisas. Então isso é importante no seu tratamento. Mas olha, sempre que vocês entrarem no efeito platô, isso significa que, né, o emagrecimento, vamos falar como se fosse, na verdade, um gráfico. O emagrecimento, ele começa, ele vai caindo, entra no platô. Aí no platô a gente pode dar mais energia, mais substratos, mais alguma coisa. Pode ser que aumente um pouquinho seu peso, pode ser que aumente um pouquinho, tudo bem, não assusta e não sai correndo. E depois a gente começa de novo, então ele vai cair, aí ele vai entrar de novo no platô, isso acontece de novo. Aí a gente ajusta de novo, pode ser que aumente um pouquinho, e depois ele cai, até você chegar no seu objetivo. E também porque, na verdade, não é fórmula de bolo
que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que, às vezes, para você, é super bom você fazer 2 vezes na semana de jejum intermitente. Às vezes, para minha recaptação de insulina, eu preciso fazer 3. Tá entendendo? E lá no método Sempre Magra, eu ensino isso. Primeira coisa é conhecer a máquina que você tem. Você tem que conhecer a sua máquina. Imagina, você não sabe se você tem um Fusca ou se você tem uma Ferrari. Concorda? E aí a gente vai lidando com isso. É aprendendo o que teu corpo te diz, que é o que você vai fazer. É por isso, gente, que eu não acredito em dieta. Já falei 1000 vezes aqui para vocês. Dieta não dá certo, porque dieta não ensina você a reconhecer o que teu corpo está pedindo. E nas estratégias metabólicas, a gente começa a entender o que o nosso corpo pede pra gente. E a gente sabe o que fazer em cada momento. E aí vai fazer muito sentido, tanto para você, quanto para o seu emagrecimento e principalmente para suas células. Suas células, então, vão amar. Tá bom? Mas sempre, sempre a gente precisa ofertar bastante nutriente. E principalmente nutrir as células. Emagrecimento inteligente é feito através de nutrição celular. Se a gente não nutrir o seu intestino, se a gente não olhar para a parede do intestino, você não vai emagrecer. Não vai conseguir emagrecer. Se você não diminuir a quantidade de café que você toma, você não vai conseguir emagrecer. Porque o café, ele atrapalha a sua via de detoxificação. Atrapalha. Quer tomar um café? Toma um café. Eu também tomo. Não tem problema, gente. A questão são os extremismos. É aquela pessoa que toma 1 litro de café no começo da manhã dela. E depois ainda ela toma café lá à tarde. Não vai dar certo seu emagrecimento. É aquela outra pessoa que só come carne vermelha. Ai, porque eu sou super carnívoro, Nutri. Eu só gosto de carne vermelha. Olha, não vai dar certo. Você precisa de outros tipos de proteínas. Deus não fez só a vaca. Concorda? Então, se não tem só a vaca, por que a gente não come outras coisas? É tão importante seu corpo ter acesso a outros tipos de carnes, de proteínas. Então, dê isso pro teu corpo. E nada de ficar comprando coisinhas que vêm dentro de pacotinho, de saquinho. Isso não é alimento. Isso não é comida de verdade. Comida de verdade é comida de verdade que a gente vai descascar. Isso é comida de verdade. Tá bom? Outra coisa que vai te ajudar muito a sair do efeito platô quando você faz um emagrecimento que preserva, sim, a sua massa muscular. A quantidade de pessoas que faz emagrecimento e de repente fica tudo flácida é enorme. É aquele emagrecimento que foi feito errado. É aquele emagrecimento que foi feito só pensando em caloria. Você precisa poupar massa muscular. E a gente poupa massa muscular, claro, estando na academia também, mas sim ofertando proteína. As pessoas acreditam que tem que comer pouca proteína. E Nutri, mas e se eu for vegana? Se você for vegana, dá do mesmo jeito, só que daí a gente vai ter que usar suplementação. Só que proteína para vegano e sem ser vegano é a mesma coisa, gente. Só que daí vão vir de outras fontes.
Vai vir fonte da quinoa, vai vir fonte da ervilha, vai vir da abóbora. Então, assim, a gente precisa de tudo isso, ok? Então, vamos poupar bastante essa massa muscular, porque massa muscular faz sim com que o teu corpo, tá bom? E principalmente o seu metabolismo trabalhe de um jeito diferente. Então, quanto mais massa muscular você tiver, menos chance de cair no efeito platô você terá, tá bom? Isso é bem importante. Outra coisa que pode estar acontecendo, que é bem super importante eu falar, é muito importante que algumas estratégias com alimentos com fibras ou suplementações que são muito específicas para o seu intestino estejam fazendo parte do seu processo de emagrecimento. Não existe processo de emagrecimento sem cuidar do intestino. Não existe. Não existe. Tudo começa e tudo termina no seu intestino. Até o seu sono. O seu sono de hoje, né, foi cravado, sim, pelo decorrer do teu dia, mas muito sobre tudo aquilo que o teu intestino produziu de serotonina. Do que ele conseguiu fazer, na verdade. Então, você precisa gerenciar essas questões, você precisa olhar para o seu intestino. Então, se a barriga está estufando ou não, se você está tendo muito refluxo de alimento ou não, quais os alimentos que você está pensando em trazer para a tua vida para cuidar do seu intestino. Um dos alimentos que eu mais gosto para trabalhar o seu intestino é linhaça. Linhaça é fantástico, é rico em ômega 3, é de origem vegetal, não aumenta a cascata inflamatória, é maravilhoso. Todos nós temos que comer pelo menos uma colher de sopa de semente ou farinha de linhaça por dia. É fundamental. Já falei aqui outras vezes, é muito importante, muito importante. Alguns tipos de fibras lá no seu intestino, então essa é uma. Outro suplemento que cuida da parede do seu intestino, e é fácil de a gente encontrar, é glutamina. Você precisa tomar glutamina. E posso tomar sem contraindicação? Pode. Pode, aliás, deve. Tem em toda loja de suplementação. Hoje em dia, até dentro dos supermercados que já vendem suplementos, também tem glutamina. Você pode escolher qualquer marca que você quiser. Tome pelo menos um scoop à noite de glutamina. Ou à noite, ou lá de manhã com seu shot antioxidante. Mas é importante, você tem que tomar, tá bom? Para que o seu emagrecimento não caia no efeito platô, você precisa cuidar muito da sua tireoide. Muito, 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 muito. Toda estratégia de emagrecimento, quando ela é radical e não pensa no teu metabolismo, ela interfere com a sua tireoide. A sua tireoide é a tua usina de energia. É ela que diz, vamos lá, corpo fazer algumas coisas, vamos trabalhar num ritmo 5x ou não, você vai trabalhar em 1x. É a sua tireoide que faz isso. Então, todos os alimentos que fazem parte da síntese de T3 e T4 precisam estar na sua dieta. Então, alimentos que tenham vitamina A, selênio, é muito importante. Iodo é bem importante. É bem importante. Por que eu estou dizendo, enfatizando iodo? Outro dia eu conversei com uma pessoa que simplesmente ela não comia sal para nada. Nada, não colocava sal em nada. Em nenhum momento, porque toda a família tem problema de pressão alta, essas questões, então ela nem
nem usa sal, ela não tem sal na casa dela, em nenhum momento. Isso é bom? Até é. Contudo, tudo que é extremo é ruim para o teu corpo. Então, sim, você precisa de iodo. Às vezes você precisa de uma outra fração do iodo, que é o iodeto. E como que você vai ter isso? Você vai comprar um sal normal. Você vai usar um sal, cuidado com quem faz a opção de comprar sal rosa. Já vou logo dizer. Cuidado. Ai, mas o sal rosa não tem mais nutriente? Tem sim. Tem muito mais. Contudo, o sal rosa não salga. E aí, para aquela pessoa que tem aquele paladar que precisa de mais sal, sentiu mais sal, você vai colocar mais sal. Entende? Não é porque você não está sentindo o sal que ele tem menos Na, que é o sódio. Não é por isso. É porque, na verdade, na palatabilidade você sente menos, mas ele tem a mesma coisa. Então, aí, eu prefiro usar o sal normal, baratinho mesmo que você usa. Entende? Porque você já sabe usar esse tipo de sal. Então, é melhor que você use esse do que você caia num sal rosa e coloque demais na tua comida. Então, compre o sal normal. Pacotinho fechado. Não vai comprar sal a granel. A sal a gente não compra a granel, tá bom? A gente só compra sal no pacotinho lá fechado. É a melhor opção que você vai fazer. É importante, muito importante para a sua tireoide, todas as vitaminas, vamos falar frutas mais vermelhas. Então, é muito importante para a sua tireoide que, sim, você coma morangos. É importante para a sua tireoide. É importante para a sua tireoide que você faça a opção, muita gente vai dizer que nem come, de comer rabanete. Sim, porque no rabanete tem vitamina A. Então, é importante você consumir. E ele é muito saboroso, só que às vezes a gente acaba esquecendo dele, né? Coitadinho. É importante para a sua tireoide o consumo de verduras verdes escuras. É importantíssimo, aliás. É ali nas verduras verdes escuras, qualquer uma que você queira. Pode ser até uma rúcula. É ali que você tem grande quantidade de iodeto, que é essa fração de sal que é importante ali, de iodo, tem ali dentro desse vegetal. Você precisa consumir castanhas, porque é fonte de selênio. Então, no seu processo de emagrecimento, você precisa ter tudo isso. Se você não tiver tudo isso, é um emagrecimento que não respeita as suas questões metabólicas. Você vai emagrecer? Vai. Provável que vai. Só que a que custo? A que custo metabólico? Será que vai dar certo? Será que você vai voltar a engordar tudo de novo? É provável que você vai voltar a engordar tudo de novo. Então, isso é a única coisa que a gente não pode deixar acontecer. Que no seu processo de emagrecimento, imagina, você sofreu tanto para conseguir emagrecer, depois de 3, 4 meses que você fez seu emagrecimento, pronto, você recuperou todo o seu peso de novo. Tá bom? Outra coisa que é muito, muito importante, fazer o emagrecimento em cima de uma dieta anti-inflamatória. É muito importante. Quando eu falo dieta desinflamatória, né, ou uma dieta que de fato diminui a inflamação aí do teu corpo, é fazer uma dieta rica em comida de verdade. É fazer uma dieta que tenha shot antioxidante, que tenha chás desinflamatórios na sua dieta e que não favoreça principalmente alimentos pró-inflamatórios. Uma dieta que tenha menos cafeína,
uma dieta que tenha pouca quantidade de carne vermelha, uma dieta que não tenha grandes quantidades de queijo ou que tenha quantidade de queijo certa, ideal. Queijo branco não é queijo bom. Queijo bom é queijo mais curado, mas nem tanto curado e nem o branco. É um queijo intermediário. É um queijo meia cura ou um queijo da canastra, dependendo da sua região. Aqui, para mim, a gente encontra bastante queijo da canastra, então ele é muito bom. Então, é muito importante que a gente pense em tudo isso durante o processo de emagrecimento, para que você não caia no efeito platô, porque senão você vai cair. É certeza que você vai cair, tá bom? Porque é muito, muito natural. Então, segue esses passos, tá bom? Que com certeza vai dar tudo certo. E deixa eu ver quais são as perguntas de vocês para hoje, que eu vi que tem algumas perguntas aqui. Vejamos. O que a Tá colocou aqui? Não entendi. O pão francês é melhor que o pão de forma? Não. Não é. O pão francês é muito melhor do que o pão de forma. Principalmente se eu estiver comparando um pão Pullman com um pão, na verdade, com um francês tradicional, né? Então, o francês tradicional, ele é muito melhor do que o pão Pullman, que tem, aliás, tem muita gordura hidrogenada. Então, o pão francês do nosso dia a dia, ele é melhor. Ele é menos, tem muito menos processo químico. Então, ele é melhor. Que semente posso colocar no ovo mexido? Pode colocar chia ou gergelim preto. Uma ou outra, não as duas, tá bom? E no máximo aí uma colher de sobremesa. Quanto de proteína tem que ingerir por dia? Tá. Mais ou menos por dia. Isso eu vou falar da quantidade de proteína bruta, tá bom? Então, mais ou menos de 300 a 350 gramas de proteína. Que isso não significa que teu corpo ingeriu tudo isso de proteína, tá bom? Então, vamos falar que você começa ingerindo ovos. Então, se você colocar 2 ovos pela manhã, ótimo. Mais umas 150 gramas de bife no almoço e 150 gramas de bife no jantar. Pronto. Mas não significa que no final do seu dia você vai ter 300 e poucas gramas de proteína. Não é assim, tá bom? O teu corpo pega essa proteína, quebra em várias moléculas para aí, na verdade, ele começar a absorção. Mas é mais ou menos isso, de 300 a 350 gramas. Posso complementar a quantidade de proteína com ovo? Sim, deve. Tipo, comer filé de frango e 2 ovos no almoço? Pode, com certeza pode. É verdade que a creatina é um suplemento que ajuda a ganhar massa muscular, mesmo sem fazer exercício? Mentira. Não, tá bom? Creatina a gente usa com 2 fundamentos. Primeiro que creatina ajuda muito sim a questões cognitivas, quando a gente consegue colocar em baixa quantidade lá no shot antioxidante. Então ele é uma ótima estratégia, por exemplo, para idosos, para favorecer essa questão de memória, lembrar das coisas, é muito importante. Mas para quem quer ganhar massa muscular, tem que tomar creatina e fazer atividade física, porque senão não ganha, não é milagroso não. E como tomar a glutamina? Tomar a glutamina sempre. Como a gente falou, apenas da ação da glutamina no intestino é tomar glutamina à noite antes de dormir ou pela manhã lá no shot antioxidante. Pode escolher o momento, não tem problema. Pode escolher e fazer. O que mais que vocês têm de perguntinhas para hoje, gente? Mas assim, glutamina, gente, deixa eu falar uma questão da glutamina.
Assim que tomar a glutamina, começar a tomar a glutamina, tem que no mínimo tomar de 2 a 3 meses, porque a ação da glutamina é uma ação regeneradora mesmo da parede do intestino. Então, não adianta fazer um mês. É bem importante que a gente tome mais tempo. E enquanto isso, a gente vai fazendo outras ações também com o intestino, dando o nutriente certo para o seu intestino. Mas é importante que você tome pelo menos 3 meses de glutamina. E sempre no máximo um scoop, tá bom? Um scoop da glutamina. Se a sua glutamina vier sem scoop, coloca uma colherzinha de café. Mesmo na água, pode tomar na água, mexer ali com meio copo de água e tomar, já vai ser o suficiente, tá bom? Então é isso, meninas. A live que era para ser na quinta-feira vai ser amanhã, tá bom? Então amanhã vamos ter nova live. Então, um beijo para quem fica e até amanhã. Até. Tchau, tchau.